Olá, vamos lá para mais um vídeo de demonstração de funcionalidade do High Systems. Hoje nós vamos falar de Hotspot, tá? Que é uma ferramenta que permite com que você gerencie melhor a liberação de sinal de Wi-Fi para compartilhar a internet com os teus clientes, né? O High Systems possui um set de ferramentas que facilita essa gestão, dessa forma agilizar aí o processo de configuração desse ponto de acesso, possibilitar aí a obtenção de algum resultado, né, de algumas informações mediante aos cadastros dos usuários que vão utilizar o sistema. Tá? Então, o Hotspot que permite o acesso através de redes sociais, né? Facebook, Twitter e Google. Nós estamos também trabalhando ainda na possibilidade da utilização do Instagram. Possuímos também o acesso via software de terceiros. Por exemplo, o High Systems é integrado ao eManager, que é um sistema de gestão para empresas que trabalham na área de telecom, né, em geral. E o sistema ele é integrado à central do assinante do eManager. Tá? Então, há a possibilidade também, deixamos aqui aberta a possibilidade de integração com o seu ERP, com o seu sistema que você já utiliza, para a obtenção aí dos dados de usuário. Né? Ou seja, um usuário que chegue através da sua plataforma na nossa página, ele possa usar os dados deles de login, né, de acesso já à central do assinante para fazer a autenticação e utilização do plano que ele contratou. Então, nós deixamos isso aberto e hoje, no momento, a primeira integração feita é com o System Manager. Tá? Então, já vou direto na parte de configuração. Tá? Então, a primeira coisa, antes de começar a fazer a gestão aqui da Router Board, nós vamos cadastrar ela no sistema através do menu de Router Board. Tá? Então aqui, deixa eu só tirar o meu desenho, minha miniatura aqui. No menu Hotspot nós temos aqui o menu Router Board, onde você vai fazer o cadastro da sua Router Board. Tá? Então aqui uma descrição para ela. Precisamos de um endereço IP, tá? No caso estou usando IP inválido, mas ele pode ser IP público normalmente. Tá? Lembrando que ele deve ter, se ele for público ou nateado, precisa ter liberado o acesso a esse IP através da WAN, né? Se você estiver acessando ele de forma pública. E também há algumas portas de serviço, como a porta 8728, que é a porta que o sistema se conecta ao MikroTik para fazer todo o tipo de validação necessária. Nós precisamos de um hostname, tá? Esse hostname ele não precisa ser válido, mas é recomendável que seja. Por quê? Você pode querer inserir um CNAME com um certificado SSL no seu ponto de acesso. Para isso você vai precisar de um hostname válido. Mas a princípio, se você não precisar, não for optar por utilizar ele de imediato, você só precisa de um hostname definido qualquer dentro da sua rede e que você aponte, né, devidamente os DNS para esse hostname. A porta da API é padrão 8728. Você pode mudar, né? Às vezes você quer utilizar uma porta diferente, não tem problema nenhum, só não esqueça de mudar aqui. Usuário e senha do usuário que você tem acesso à Router Board via API. Se ela está ativa ou não. E se for utilizar o plano via Radius, ela precisa ter o secret, né, que vai ser compartilhado entre o NAS. Uma vez essas informações aqui inseridas, você pode verificar o status, tá? Que é clicar sobre esse botão. Se esse botão ficar verde, como ele está aqui, quer dizer que a Router Board está conseguindo, o sistema consegue acesso à Router Board. Tá? Se ele ficar vermelho, aconteceu algum problema, você precisa revisar essas configurações. Tá? Então, basicamente, a primeira parte é essa, tá? Cadastrar aqui os dados do dispositivo e garantir que ele está sendo acessível, né? Comunicável.
Depois, a gente precisa ter um plano, tá? Então, eu vou cadastrar aqui um plano. Tá? Um plano normal aqui, um plano simples. Tá? Cadastrei aqui já um plano de 5 megas. Sem tempo de navegação, ou seja, esse plano, quando o usuário autenticar, ele pode navegar o tempo que ele quiser. Se eu quiser derrubar ele depois de alguns minutos, né, por exemplo, quero permitir apenas navegação de 3 em 3 horas, para que ele faça a autenticação novamente. Então, vem aqui, né, você configura esse tempo. Quantas sessões podem ser ativas para cada usuário navegando nesse plano, né, ao mesmo tempo? Então, estou permitindo apenas um. Qual a velocidade de downstream? Coloquei aqui de 5 MB, né? O burst threshold, né? A configuração aí do plano da router board. O burst time e o tipo de plano, né? Se for um plano do estilo padrão, ele vai tentar utilizar a gestão de usuários através da própria router board. Tá? Se for um plano do estilo radius, vai ser necessária a configuração do serviço de redes, tá? Então, quando usar um, quando usar o outro. O padrão é utilizado geralmente em cenários menores, né? Cenários onde você tem uma quantidade menor de usuários sendo gerenciado através da própria router board, né? Ou você tem um rádio muito capaz, uma router board com bastante processamento disponível. Às vezes você não tem essa router board com bastante processamento disponível e tem um cenário com muitos usuários. Então o ideal seria utilizar o Radius, tá? Para utilizar o Radius você vai precisar fazer uma configuração que eu não cubro aqui nesse tutorial, tá? Mas a gente auxilia, tá? E trabalha junto contigo para colocar esse serviço funcionando. Pode ser da mesma máquina da própria ferramenta. E o sistema também suporta. Então hoje nós vamos criar um plano de estilo padrão. E aqui no pacotes ERP é onde a gente faz a integração com o pacote de terceiros, tá? Então é um campo aberto onde eu posso inserir qualquer coisa, né? Pacote 2, por exemplo. Eu posso inserir vários pacotes. E essa identificação ela tem que ser a mesma da identificação cadastrada lá no sistema gerenciador. Então, por exemplo, aqui no caso nós temos integração com o eManager. O pacote que a programação que o cliente tem lá no sistema, ela tem que ter a mesma identificação do pacote aqui. Então quer dizer que aquele cliente que tem o pacote de navegação de 5 megas lá, ele pode ter o pacote de 5 megas aqui. O cliente que tem o pacote de 2 megas lá, ele pode ter 2 megas aqui. Se você achar isso viável para sua operação. Muita gente trabalha dessa forma, comercializa isso como um plus dentro da programação vendida para o cliente. Tá? Tem gente que prefere manter um plano só. No caso aqui do nossa demonstração, nós vamos manter um plano só. Tá? Então, cadastrado aqui o plano, tá? Um plano de 5 megas. E aqui eu vou fazer o cadastro de um patrocínio para demonstrar a funcionalidade para vocês. Tá? Então, patrocínio. Patrocínio é uma informação que pode ser exibida para um usuário quando ele está fazendo um acesso. Tá? Então, ela pode ser exibida antes do login, antes e após, ou simplesmente não ser apresentada. Eu vou apresentar antes e depois do login, né? Como eu vou criar uma só, a prioridade é a mais baixa possível. Se eu tivesse mais de uma prioridade, eu queria definir a ordenação. O recurso geralmente é uma imagem, né? Então eu vou selecionar aqui uma imagem. Tá? Vou usar aqui essa imagem amarela aqui, verde. E você também pode escopar por router board e por escopo. Tá? O cadastro de router board tem cadastro de escopo. E você pode especificar patrocínios diferentes para escopos diferentes dentro de uma mesma router board. Tá? Então, esse é um recurso que a gente tem para disponibilizar a mesma router board e trabalhar com diversos ranges de IP diferentes. Tá? Isso é possível dentro do mesmo hotspot. Eu cadastrei aqui, vou cadastrar de forma geral. Tá aqui o patrocínio do tipo simples. E eu escolhi aqui o menu mobile, que eu vou exibir essa propaganda apenas no dispositivo móvel. Vocês vão ver depois como que isso fica no aparelho móvel. Muito bem.
Feita essa configuração, né, eu tenho aqui já o meu MikroTik. Tá? Então, isso aqui é um Happy Light que a gente tem aqui para testes. Eu estou conectado nele através do Inbox. Tá? Então, aqui a versão que a gente está recomendando a utilização é a 6445, tá? A versão que está suportando todas as funcionalidades. Mas, se você tiver uma versão que você já está trabalhando, que você não tem a possibilidade de fazer o downgrade ou o upgrade, passa para a gente faz os testes, tenta homologar aqui, tá? Mas essa versão a gente recomenda caso você tenha a possibilidade de fazer downgrade. Então estou aqui, perceba que não tem nada configurado, tá? A única coisa que tem aqui nesse MikroTik é configuração aqui de IP, né? IP dele é local. Eu mudei o nome da rede para High Hotspot, mas você pode pôr o nome da rede que você quiser, tá? Então eu tenho aqui só uma configuração para acesso via WAN mesmo, tá? Removi todas as regras de firewall, pode ver aqui que não tem nenhuma regra de firewall, nenhuma regra de NAT, tá? Tudo limpo. E a gente já pode começar a fazer a nossa configuração, certo? Vamos lá. Então eu vou abrir aqui o sistema, vou lá na parte de Hotspot, Routerboard, vou editar a Routerboard que eu cadastrei e vou em informações de script. Tá? Nas informações de script a gente vai inserir as informações necessárias para a geração do script e a aplicação dele na própria Routerboard. Então a primeira coisa, eu vou definir um bloco de rede para ser utilizado. Tá? Esse bloco precisa estar nesse formato, tá? Formato de CIDR, tá? Com a máscara já aplicada, e qual vai ser a interface, né, que você vai aplicar. No meu caso, eu já tinha criado aqui, dentro do meu MikroTik, uma bridge, tá? Que é a Bridge Hotspot, e eu vinculei a porta WAN a essa bridge. Tá? Só por questões de estrutura. Você pode fazer diretamente na porta WLAN. Tá? Se fosse o caso, eu colocaria aqui o nome da interface. Então, eu estou colocando aqui a Bridge Hotspot, que é a que eu estou utilizando. Tá? Você vai clicar sobre o botão gerar, tá? Ele vai gerar o script, esse script que está aqui embaixo já tinha sido gerado, mas eu gerei novamente. E nós vamos aplicar. Tá? Então, clique em aplicar, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai subir todas as configurações lá para o MikroTik, subir o script, subir as configurações, fazer todo o download dos arquivos que são necessários. Tá? Aqui apareceu a mensagem de Routerboard configurada com sucesso. E está pronto. Tá? Foi configurado. Se você acessar agora o Routerboard, já tem algumas regras de firewall. Se você for lá em Hotspot, você vai ver que o perfil foi criado, as regras de Wallet Guardian também. Tá tudo devidamente configurado para funcionar o Hotspot.